Olá, nós estamos em mais um episódio do Momento Saúde Podcast e nesse Outubro Rosa nós vamos falar agora da parte do coração das mulheres. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que eu recebo com muito carinho no programa, doutora Érica Teixeira, doutora André Sanches, que são cardiologistas, e nós vamos mencionar outros problemas e acontecimentos de saúde que homens e mulheres enfrentam. E se você está aí no nosso estado, numa cidade distante, fica na sala que essas informações são muito importantes para o seu dia a dia e para salvar vidas. Érica, seja muito bem-vinda. Andreas, você também seja muito bem-vindo. Eu queria que a gente começasse falando da vivência de vocês aqui no nosso estado. Quais são os problemas de saúde cardiológica mais comuns entre a nossa população? Acho que a nossa população é uma população igual do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Então, assim, não existe uma diferença nem sazonal, nem geográfica em relação à população dos outros estados brasileiros, né? Então, é uma população de hipertensão, de diabetes, de obesidade, né? De doença de Chagas, né? Muito comum aqui no Tocantins, de insuficiência cardíaca, de doença arterial coronária, né, de doença de entupimento das artérias do coração. Então, a gente não tem uma variação das doenças, são as doenças encontradas mesmo dentro da cardiologia. No que a gente está vivenciando no nosso Outubro Rosa, o que ainda mais mata o brasileiro são as doenças cardiovasculares, né? Elas superam o câncer. E os cuidados de saúde, a gente sempre menciona aqui no programa, boa alimentação, exercício físico, não fumar, dormir bem, não passar tanto estresse, assim, tentar uma vida mais segura. Mas o nosso estado é um estado que está equipado, ele está preparado para resolver problemas em casos mais graves, né, Andreas? Aqui no estado foram se implantando os serviços de forma progressiva, tanto do ponto de vista hospitalar quanto do ponto de vista da UTI, tanto no serviço público quanto no serviço privado. A questão de cateterismo, angioplastia hemodinâmica, né? Também que foi implantado por volta de 2007 e 2008. E outras coisas foram chegando junto com isso, né? Tratamento de aneurisma cerebral por cateterismo, não precisando de cirurgias invasivas, abrindo a cabeça, né? E fazendo isso por via endovascular, por dentro da artéria, por uma punção pequena de 2 milímetros de diâmetro numa artéria da perna ou artéria do punho, e tratar um aneurisma cerebral, ou tratar um entupimento do coração, ou tratar atualmente uma válvula aórtica que estamos começando a fazer pelo SUS agora, provavelmente nos próximos 30, 60 dias. Então, são procedimentos que têm vindo com uma tecnologia que existe no mundo inteiro para tratar esses pacientes complexos com doenças cardiovasculares com uma invasão menor, o que a gente chama de procedimentos minimalistas, né? Tem uma invasão menor, tem uma recuperação mais rápida, tem uma mortalidade menor nesses pacientes que têm essas doenças cardiovasculares, que são o que mais mata no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter diversas subespecialidades dentro da cardiologia. A gente encontra, inclusive, queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente, Érica, como é que é essa parceria da cardiologia com a oncologia? Como é que o cardiologista entra em todo esse processo? Como é que o coração sofre também com a parte desse câncer que a pessoa teve o diagnóstico? Eu acho que é interessante falar de cardio-oncologia, porque quando a gente fala cardio-oncologia, é câncer no coração, trata de câncer no coração? Não, porque câncer no coração é muito, muito raro. Mas a ciência tem nos mostrado e vai nos mostrar aí nas próximas décadas que, primeiro, que os fatores de risco eles são concomitantes. Os mesmos fatores de risco que levam a adoecer o coração levam a pessoa a ter câncer, né? Então, assim, é a síndrome metabólica, a inflamação, é o diabetes, é a falta de exercício, é a comida ruim, né? É a obesidade, são fatores de risco comuns. E algumas pessoas vão desenvolver uma doença do coração primeiro, outras pessoas vão desenvolver câncer. Mas o tratamento oncológico hoje, ele evoluiu a passos luz. Então, as terapias oncológicas são das mais variadas, de todas as maneiras, várias classes terapêuticas, drogas,
e as pessoas morrem menos de câncer, ou sobrevivem mais, vamos dizer assim, não morrem menos, mas sobrevivem mais e mais tempo. E com isso as doenças cardiovasculares, elas acometem mais as pessoas, mais sobreviventes. E várias medicações, elas interferem também no coração, na pressão, nos vasos, na doença arterial coronária que fica acelerada a depender do tipo de tratamento que essa pessoa recebe. E cada pessoa, ela não vai ser tratada só, a gente não vai escolher uma coisa para tratar, porque nós somos seres muito complexos. A gente não tem um câncer e esquece que a gente tem o restante. A gente tem um câncer que vai ser tratado, mas o conjunto da obra também precisa ser tratado. E muitas vezes a gente trata as duas coisas juntas, né? Então, assim, o André está aqui, quantas vezes a gente não tem um paciente oncológico, que hoje eu trabalho na oncologia do Hospital Geral de Palmas, numa assistência exclusiva da cardiologia, e que está fazendo um tratamento de câncer, mas também tem uma artéria do coração entupida e que precisa fazer o procedimento e continua tratando câncer, e a gente vai acompanhando as duas doenças juntos. Então, isso é tratar o paciente nesse cuidado multidisciplinar, multivisão. É não esquecer que aquele paciente ele também tem um outro problema de saúde. Tudo bem que o foco daquele momento é mantê-lo, né, sem a doença mais grave, com risco de vida, mas sempre considerando em manutenção dos medicamentos hipertensivos, toda essa assistência, avaliar pioras e melhoras desses quadros. É para a gente não esquecer, que às vezes começa a tratar uma coisa e esquece que tem outra. E olha, cardiotoxicidade por medicação, às vezes o paciente não vai morrer do câncer, ele vai morrer do coração. Porque o coração ainda é a maior causa de morte. Ultrapassa o câncer. Por isso que a gente está nesse Outubro Rosa também, nesse episódio, falando sobre as doenças cardiovasculares. Dr. Andras recentemente ficou nas redes sociais aí bastante em evidência por conta do atendimento que foi feito ao vereador Marilon aqui no nosso estado, né? Nessa mesma ocasião, nosso governador Wanderley Barbosa passou por um atendimento semelhante em São Paulo. Então é importante a gente lembrar para a população tocantinense que nós temos recursos aqui para fazer atendimento e ofertar segurança cardiológica para as pessoas, tão bom, ou às vezes assim, equiparado ao estado de São Paulo, né? Se você está em São Paulo, ok, você é atendido lá, mas estando aqui no Tocantins, a gente tem como ofertar e minimizar mortes que outrora aconteceram aí por falta de assistência no nosso estado, né? O serviço de cateterismo ele funciona, como eu falei, há aproximadamente 16 anos aqui no estado, tanto na rede privada quanto no serviço público, e hoje nós já temos mais de 40 mil procedimentos feitos aqui no Tocantins. Por dia a gente faz aí entre rede privada uns 4 procedimentos por dia e na rede pública 8, 9, 10, chega às vezes um dia. Então, assim, um volume muito grande com uma experiência muito grande, né? Uma segurança muito grande do que a gente faz. E isso, obviamente, traz resultados favoráveis do ponto de vista desses procedimentos de cateterismo e angioplastia. A gente realiza procedimentos aqui, seja de cateterismo, seja de colocar um stent ou uma válvula no coração, ou procedimentos mais novos que têm chegado de tratamento de oclusões crônicas, lesões muito calcificadas, totalmente fechadas, endurecidas. E na rede pública a gente está realizando esse tipo de tratamento com materiais específicos dedicados para esses problemas. Então, coisas que estão sendo feitas no mundo inteiro. A gente, tanto a Érica quanto a gente participa de congressos nacionais, congressos internacionais, e a gente sempre atualiza aqui no estado tudo o que se faz é o que se faz no resto do mundo. Então, isso a gente tem assim muita proatividade nesse sentido de fazer o que está sendo feito em outros lugares o nosso tratamento ser um tratamento atual no mundo.
Isso é seguro a gente morar aqui, a gente fica feliz e falando sobre o que a gente está falando da doença, mas trabalhando um pouco mais a respeito da prevenção desses acontecimentos, a epidemia de obesidade é um problema grave. Hoje nós temos drogas, né, que são utilizadas com bom resultado, cada ano a gente tem novos lançamentos. E outrora, né, em alguns acontecimentos aí, vem sempre falando, essa droga é muito boa para isso, mas acaba tendo alguma modificação, né? Seja em retina, enfim, alguma repercussão. Vocês concordam que, assim, fato é que ficar obeso é muito pior para o coração do que a gente lançar a mão, mesmo claro, a mudança do estilo de vida é muito importante, mas de medicações para o apoio dessas pessoas perderem peso, é importante hoje essa participação medicamentosa, que algum momento atrás foi da cirurgia bariátrica, mas hoje os medicamentos eles ganharam um espaço considerável nessa perda de peso importante do paciente. Mas, Franciele, eu acho que aqui a gente tem uma luz, porque, assim, um estudo científico para ser validado, né, para testar uma medicação, ele tem que ser testado e para um perfil de segurança, mas, principalmente, a gente quer evitar a morte, evitar que o indivíduo infarte, o indivíduo morra de repente, né? Então, assim, as medicações mais atuais para o tratamento da obesidade, elas também foram estudadas, testadas, e elas diminuíram um risco cardiovascular muito importante. Assim, é uma vantagem muito grande. Então, hoje as medicações para o tratamento da obesidade, elas também podem e devem ser usadas para a prevenção da doença cardiovascular. Tá? Porque tem toda uma redução de risco que foi cientificamente comprovado, não é? Porque talvez seja mais fácil eu explicar, por exemplo, a pessoa é hipertensa, tem pressão alta, existem remédios que abaixam a pressão, mas que não diminuem a chance da pessoa morrer, mas abaixa a pressão. E existem remédios que abaixam a pressão e que a pessoa diminui a chance dela morrer, ou seja, aumenta a sobrevida. Nós estamos falando aqui de medicamentos para obesidade que fazem isso, aumentam a sobrevida e diminuem a chance da pessoa morrer do coração. O diabetes também é algo que vem sempre impactando junto com a hipertensão, né? Hoje, na parte obstétrica, por exemplo, nós já temos em torno de 20% das gestantes sendo diabéticas. Na população geral, não sei, talvez vocês tenham até esse dado de qual que é a porcentagem, mas é algo que também, junto com a hipertensão, causa muitas mortes, né? E sempre vem ali precedido, não vou dizer só pela obesidade, mas às vezes até pelo sobrepeso, a pessoa já desenvolve um diabetes tipo 2. Eu faço sempre uma equivalência do corpo humano com o carro, né? O nosso corpo, ele foi feito para uma determinada altura ter determinado peso, né? Por isso que a gente sabe se a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, né? O IMC, que é idade, altura, peso. Se aquele carro foi feito para carregar 500 quilos e eu botar 1.000 quilos nele, o que vai acontecer com ele? O motor vai sofrer, os outros componentes anexos ao motor vão sofrer também, os amortecedores vão sofrer, os pneus também. Então, todo carro ele vai sofrer se eu botar mais peso nele. Se eu botar gasolina ruim, aí pior ainda. Se eu andar numa estrada toda estragada, pior ainda. Então, assim, o nosso corpo, se a gente botar mais peso nele, se alimentar mal e ainda não fizer atividade física adequada, o nosso corpo vai sofrer, igual um carro sofre nessas condições. Então, a gente precisa cuidar do corpo, no mínimo do jeito que a gente cuida do carro, né? Tem gente que cuida mais do carro que do corpo. Faz as revisões, mas não faz no carro, mas não faz no corpo, né? Esses são detalhes assim que a gente precisa alertar. O que seria recomendável a partir dos 40 anos de exame cardiológico para uma pessoa? Tem assim vamos dizer assim, comparando com a ginecologia aqui, ó, faça mamografia, faça seu ultrassom transvaginal, colha o seu preventivo.
Tem algum parâmetro assim que eu deva considerar iniciar depois dos 35, 40 anos de idade? Que seria necessário uma vez por ano eu estar fazendo um teste ergométrico, um eco, enfim? Acho que muito antes disso, né? Eu acho que muito antes disso a gente precisa de consulta com medida de pressão arterial, né? 18 anos. A gente precisa, e até menos, né? Porque a gente tem uma legião de adolescente que só joga videogame, né? E obeso, né? Que abre pacote, né? Então, assim, muito antes disso, a gente precisa de perfil lipídico, a gente precisa de medida de pressão, a gente precisa de avaliação de glicemia, né? Mas depois dos 40 anos, eu digo, a gente precisa de consulta cardiológica com certeza, a gente precisa de eletrocardiograma, a gente precisa de um teste funcional, né? Um teste ergométrico que tem um custo-benefício muito bom, e o restante dos exames também a depender de sintomas, de queixa, de perfil metabólico, né? E aí, se for um dislipidêmico, um Doppler de carótidas, né? Que a gente consegue avaliar, são artérias superficiais, que com ultrassom a gente consegue avaliar, porque a do coração a gente não consegue fazer um ultrassom pro lado de fora e ver como é que tá, né? A gente precisa de outro tipo de exame. Então, vai depender muito de como você vai chegar aos 40 anos. Então, tem paciente que chega aos 40 anos e precisa de pouco exame. Tem paciente que chega aos 40 anos e precisa de muito exame. Ou então já até infartou antes de fazer os 40 anos, Sim. né, Andrés? De forma súbita, É. de repente. E vai mudando muito essa saúde, né? O estilo de vida faz toda a diferença. Bom, gente, fiquem aí conosco. Daqui a pouco vem o segundo bloco e mais informações para vocês a respeito das modificações cardiológicas de homens e mulheres. Você está envelhecendo? Então, olá, voltamos para o nosso segundo bloco e com mais informações que vão mudar a sua saúde cardiológica. A gente estava comentando no bloco anterior sobre a obesidade e vamos reforçar um pouquinho mais essa questão das drogas. Os estudos científicos, a Érica citou aqui, fala um pouquinho para nós aí, Andrés, por favor, o que a gente tem assim de segurança, onde vai ser o ponto de apoio dessas medicações quando o paciente utiliza para redução de peso? O que tem hoje, do ponto de vista de tratamento medicamentoso para a obesidade, o medicamento mais conhecido é a semaglutida. Não o que a gente conhece como o comprimido do Ribelcius, ou a injeção subcutânea do Ozempic, ou agora o Wegovy que está chegando. Mas a semaglutida é um nome farmacológico, um medicamento. E ele tem mostrado benefício do ponto de vista cardíaco, com redução da mortalidade, a longo prazo, a 5 anos, em pacientes tanto diabéticos quanto não diabéticos. Existem já estudos que mostraram isso. Do ponto de vista renal, existe também um benefício do ponto de vista dessa medicação em pacientes obesos diabéticos. Inclusive, tem benefício do ponto de vista de artrose de joelho. Esses pacientes têm uma evolução melhor, obviamente. É uma coisa óbvia, né? Você fala assim, óbvio, a pessoa emagrece, o joelho sofre menos, a coluna sofre menos. Mas não tinha estudo ainda mostrando isso. A gente tem que se guiar pela ciência, pelo que o estudo mostra, não pode ir pelo achismo, né? E, na realidade, já tem estudos que mostram esse benefício, que esses medicamentos que colaboram na redução de peso, que ajudam na redução de peso, têm benefícios sobre esses segmentos cardíaco, renal, joelho e outras variadas doenças que a obesidade traz junto, né? É importante a gente lembrar que às vezes a pessoa quer tomar a decisão, vamos baixar peso porque tem um casamento, vou baixar peso, que essa mudança ela precisa ser um estilo de vida, né? Ela precisa optar por não ter mais um sobrepeso nem obesidade. Não pode ser uma coisa momentânea. O brasileiro às vezes tem muita essa ação, vou fazer isso porque é final de ano, é carnaval, e vai chegar, a academia enche, enfim. Mas que a gente entenda que mudar o estilo de vida é que vai nos tornar longevos, né? Eu gosto... Isso é uma coisa que, né, Erika, uma coisa importante a colocar, que na realidade a medicação não vem para resolver seu problema, ela vem para lhe ajudar a emagrecer naquele período. Depois, se não tiver uma mudança de estilo de vida, não tiver uma mudança da alimentação, o que a gente tem visto é que alguns pacientes, depois de suspender a medicação, voltam a ganhar peso.
isso é uma coisa prejudicial, tanto do ponto de vista do câncer, quanto do ponto de vista das doenças cardiovasculares, esse reganho de peso, né? Quando acontecia até quando a bariátrica, muitos pacientes de bariátrica tinham o reganho, né? Então, assim, ficou ótimo, eu fiz a bariátrica, emagreci e em um ano eu já estou aquela pessoa que eu quero, mas aí, de repente, a pessoa criava subterfúgios e começava a tomar doce de leite condensado, enfim, porque o volume do estômago não aceitava, ela inventava uma forma ali de acionar o gatilho do açúcar no cérebro. Hoje a gente sabe que essa questão do açúcar, ele tem várias repercussões, inclusive em questão de a pessoa ter uma necessidade quase que comparável a uma droga ilícita, né? Você é movido a buscar isso por um hábito que foi desenvolvido ao longo de uma vida. É muito difícil mudar. E aí eu estou falando aqui como filha de um pai que era diabético e de uma mãe diabética, que vivi numa família onde tudo que é gostoso, assim, era mesa de mineiro, transborda comida, né? Se você não come uma coisa que está ali, a mãe traz outra porque acha que você não está comendo. Mas a ideia é que, assim, é mudar realmente o que a gente come e tentar passar isso no convívio, no meio. Você precisa, talvez, trocar amizades, você precisa frequentar um lugar onde a alimentação seja favorável à sua mudança. Eu comparo isso a uma pessoa que é alcoólatra e continua com os amigos que bebem no final de semana. Dificilmente ela vai conseguir mudar, manter essa mudança do padrão de alimentação, enfim, do que é prejudicial à vida dela. E hoje eu queria pegar o gancho aqui e aproveitar e a gente falar um pouquinho a respeito do envelhecimento do povo brasileiro, né? A gente falando especificamente aqui do tocantinense, nós temos uma média de vida em torno da população geral por volta dos 80 anos. Isso está nos tornando pessoas com uma saúde que precisa ser preservada. Nas mulheres, em principal, abaixo dos 50, por conta da menopausa, que modifica muito isso. E a reposição hormonal ela vem crescendo em grande escala. É importante a gente lembrar que a reposição hormonal, ela tem a sua recomendação, mas ela deve ser feita de uma forma criteriosa, para que traga mais benefícios do que malefícios. Os homens vêm passando por um processo também aí de busca de reposição hormonal em relação à testosterona, isso é uma coisa cada vez mais presente no nosso dia a dia. Por incrível que pareça, a reposição dos homens, em sua maioria, ainda é pelo injetável, né? Eles acessam mais, porque é mais barato, enfim. Mas vocês têm percebido modificações nos atendimentos? Não vou deixar de mencionar aqui também o boom que teve das vacinas, né? Falar, nossa, eu nunca tinha visto determinados acontecimentos e agora isso tem ficado mais comuns, seja pelo aumento da reposição hormonal, a frequência de pessoas que têm feito, seja no acontecimento pós-Covid, de doenças que podem ter surgido com mais frequência na população, não especificamente pela vacina, mas talvez pelo próprio vírus do acontecimento do Covid. Vocês perceberam alguma mudança assim, na nossa população, nesse intervalo aí nos últimos 4, 5 anos? Olha, eu acho que, assim, existe uma coisa que é terapia de reposição hormonal, existe o uso indiscriminado de hormônio. Eu acho que são coisas que devem ser separadas, muito separadas, né? Acho que, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é a favor da terapia de reposição hormonal na mulher na menopausa para os sintomas da menopausa, né? Então, assim, estudos da década de 90, até da década de 80, porque tinha um grande ponto de interrogação se a terapia de reposição hormonal ela seria benéfica para a prevenção da doença cardiovascular. Há algum tempo se achou que sim, e hoje isso é bem claro, não, né? Então, assim, a terapia de reposição hormonal para a mulher, ela não diminui o risco cardiovascular, não diminui. Então, ela não deve ser usada para isso. A terapia de reposição hormonal deve ser usada para os sintomas da menopausa que ela tiver, né? Existem... porque, assim, o estradiol, ele é um hormônio na mulher que ele protege da doença cardiovascular. Então, quando ela produz, né, o hormônio natural, mas essa forma exógena que vem de fora não comprovou essa diminuição do risco.
Não é porque a gente tem uma coisa que a gente produz, que quando a gente falta, o que a gente vai tomar, ele vai ter um efeito que a gente imagina que ele teria. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda assim. E essa para mulheres de risco maior, como pacientes diabéticas, obesas, ou já que tiveram evento cardiovascular, eu acho que essa decisão deveria ser compartilhada junto com o cardiologista. Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a testosterona na mulher, ela nunca deve ser prescrita também. Não tem estudo científico que nos dê embasamento para usar a testosterona na mulher. Então, assim, na minha prática diária, o que eu tenho visto, Fran? Eu tenho visto o uso de muita testosterona em mulher, de muito esteroide anabolizante, né, com fim estético, né? E aí eu vou falar aqui, nós estamos aqui em comemoração ao Outubro Rosa, e eu vou te falar que no mês de junho eu atendi 4 pacientes mulheres com embolia pulmonar, todas elas usando testosterona ou um esteroide anabolizante, né? Então, eu acho que essa decisão ela tem que ser compartilhada, inclusive, com a paciente. O que eu vejo hoje é que tem muita coisa sendo prescrita, não só hormônio, sem o conhecimento e entendimento de quem está usando. É super importante a gente lembrar que tem um termo de consentimento esclarecido para a paciente utilizar, para assinar, para ser orientada, né, quando ela vai fazer o uso de medicações, por exemplo, no caso dos injetáveis por parte dos homens. Especificamente, no caso da reposição hormonal, a gente tem uma limitação de prescrição por via oral. A via oral já demonstrou que não é uma via interessante, exceto para a progesterona, que ainda é o único hormônio que é tolerado pela via oral. Já no caso da testosterona, mas isso que você falou me chama muita atenção, porque esses dias eu encontrei uma paciente no consultório, ela chegou usando um gel. Para a gente ter uma ideia, a gente prescreve, em média, para as mulheres, uma dose ali em torno de 10, ela usava 80. Ela trouxe essa prescrição, né, utilizando 8 vezes a dose recomendada para uma mulher. Então, a gente tem passado por mudanças na medicina que fazem uma dicotomia do paciente. Eu te prescrevo porque para você formar músculo. Não existe isso. Eu não consigo formar músculo só nas pernas, nem só no glúteo da mulher. Isso vai chegar no coração, que é um órgão muscular, isso vai movimentar os vasos sanguíneos dela, que também tem fibra muscular. Então, é necessário que a gente tenha uma grande responsabilidade quando faça essas prescrições de reposição hormonal para o paciente do sexo masculino ou feminino, porque as repercussões elas podem, e a gente tem visto acontecer, né? Então, a ideia é que o paciente, primeiro, seja muito bem preparado para isso, que a gente faça avaliações, como a gente mencionou aqui, em relação ao Doppler de carótidas. É importante você fazer isso. Tem outros riscos que abarcam a parte intestinal do paciente, né? E, às vezes as pessoas têm buscado algo assim, muito rápido, e não é muito rápido. A gente leva anos para desgastar o nosso corpo e chegar a um ponto a não produzir hormônio, e eu não vou conseguir, num passo de mágica, também minimizar os acontecimentos que as minhas gônadas já não estão mais produzindo. Eu preciso ir com calma, preciso ter critério, enfim, e não prometer para o paciente coisas mirabolantes, porque você não vai. Eu não vou ter as pernas da mulher do Belo lá, que eu esqueci o nome dela agora, não vou, né? Minha conformação, como o Andrés mencionou, nós somos carros, né? Então, quem nasceu para ser mignon, enfim, uma Ferrarizinha, nunca vai ser uma Ford Ram, não tem como. Você não pode... Mas até uma Ford Ram, ela vai chegar aos 70 anos e não vai conseguir andar mais. Exatamente, assim, então tem que ter os seus critérios, né, e buscar manter o que a gente é geneticamente, e não buscar uma transformação. Eu acho que a gente precisa muito colocar isso em tempos de rede social, que a pessoa precisa ser quem ela é. Não dá para querer ter um coração de 20 anos de idade tendo 70, né? Eu vou colocar 2 casos aqui. A Érica vai contar, porque foi um caso que ele acompanhou, um jovem que teve um infarto por uso de hormônio. E outro caso foi já um paciente idoso,
de 90 anos que ele teve um câncer de próstata há muito tempo, 15 anos antes de iniciar a testosterona. E esse câncer estava curado. E iniciou justamente o que você falou, testosterona em gel. Como que se dosa? Qual a dose que usa de testosterona? Se usa só aqui, ou usa no braço inteiro, ou usa nos 2 braços, ou usa no corpo inteiro. A dose da testosterona não é quantificada, é diferente de um comprimido. Às vezes você vai tomar um comprimido daquela dose, 10 miligramas. Agora, gel é uma coisa que você não tem como Tem pele que controlar. absorve muito, outras não absorvem. Então, varia muito. Esse paciente, 15 anos depois, reativou o câncer, fez metástase. Um câncer que estava curado, passaram testosterona em gel, em pomada, e esse paciente reativou um câncer de próstata. Então, assim, tanto em paciente idoso, quanto no paciente jovem. Nós tivemos um paciente, quantos anos tinha aquele paciente? 33. 33 anos. E teve duas Duas tromboses, artérias, né? 2 tromboses Teve arteriais. no coração e no pulmão. Exatamente, no pulmão. Tudo junto. É preciso que o paciente esteja orientado. Olha, essa questão é sintético. O que é sintético, assim, e hoje a gente tem uma diversidade aí, oxandrolona, enfim, falando de medicações gestrinona, que nunca foram produzidas pelo nosso corpo. Aquela substância química, ela é totalmente avessa. E às vezes você vê nas prescrições um somatório gigante de todas elas, né? Em ocasiões, por exemplo, que não é raro a gente receber no consultório mulheres com reposição hormonal de junção de diferentes estrogênios. O paciente usa estradiol mais estriol em fórmula tópica e absorve, põe progesterona misturado ali e não tem recomendação nenhuma para usar progesterona em gel, na pele. E aí mistura aquilo com testosterona. E aí as pessoas talvez se esquecem que pode aromatizar, que tem gente que passa um montão de testo para estradiol e vira, enfim, e acaba parecendo que todo mundo é igual. E nós não somos iguais, né? Cada um, a Érica tá ali, vai absorver de um jeito, eu cá outro, o Andres pode fazer uma modificação interna corporal, depende muito também da questão de peso do paciente, né? Essa gordura abdominal já é um empecilho para a saúde, e isso pode ainda favorecer mais acentuadamente o prejuízo que os hormônios podem trazer para esse paciente. Eu vou fazer uma pergunta para as duas agora. Se uma pessoa precisa tomar hormônio, quem que vocês recomendariam como especialista para que essa pessoa consulte e tenha segurança de que está tomando hormônio de uma forma correta e não, às vezes, um médico que não tem a formação adequada e prescreve um hormônio, que acontece muito? Na minha opinião, qual especialista que aquele paciente precisaria procurar para ter segurança que ele está tomando hormônio de forma segura? Na minha opinião pessoal, para mulheres, ainda mais habilitado para prescrição é ginecologista. Tá? No caso dos homens, os meninos da urologia têm evoluído muito no conhecimento em relação à reposição, porque às vezes tem paciente que necessita, enfim, por várias alterações gonadais, que é possível a gente ter, vários hipogonadismos, eu acho que é o urologista. E o endócrino está ouvendo as duas situações, né? Tanto do homem quanto da mulher. Eu faço reposição hormonal. Que eu já estou na menopausa, e como eu não tenho útero, eu faço só reposição de estradiol em gel. E a minha prescrição veio da endócrina, né? A minha prescrição veio da endocrinologista, eu sigo com a endocrinologia. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que, primeiro, a pessoa precisa saber que ela vai envelhecer, né? E eu estava conversando com o meu personal. Eu não sou mais aquela que sobe em banco, desce de banco, pula corda. Não tem como ser mais, né? A Ford Ram, ela chega aos 70 anos. E não tem como ir na concessionária e comprar outra doutora Érica. É só essa aqui mesmo, né? Então, assim, é muito importante por exemplo, a questão da testosterona, o que eu penso e o que eu acho é que, assim, não tem estudo sério. Você vai achar na literatura o que você quiser, que sim e que não. Mas estudo randomizado, comprovando diminuição de risco com reposição de testosterona,
Ainda não tem. Eu espero que tenha um dia, né? Porque eu tô aqui de médica e vou te passar um remédio e eu não tenho certeza se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim, porque a gente não tem essa certeza. Mas- Uma coisa é você se sentir bem. Eu hoje penso, Érica, penso que a testosterona é a nova cocaína do momento. Na verdade, assim, existem muitos estudos randomizados. Doutora Rebecca Davis, nos Estados Unidos, Harvard também tem um pesquisador que me fugiu a memória agora o nome dele, mas depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que fizeram estudos randomizados. Ela, inclusive, trabalha especificamente com reposição só em mulheres, né? Eu acho que no nosso país, eu sei que está rolando um estudo lá em São Paulo, especificamente sobre a reposição de testosterona, né? Então, a gente vem evoluindo em relação a isso, mas lá nos Estados Unidos, eles já utilizam essa reposição e já tem uma ampla... Mas eu falo isso, Fran, pelo risco cardiovascular. Eu não Sim, estou falando sim. pelo efeito anabolizante, pelo efeito na mulher de uma maneira geral, na qualidade de vida ou não. Eu estou falando pelo risco cardiovascular. Hoje, a gente não tem estudo grande que me diga, pode usar que não tem risco, ou não use porque não tem risco. Isso, do ponto de vista da saúde do coração que você perguntou, não tem. A gente precisa que nós possamos desenvolver estudos maiores em relação a isso, né? E a gente precisa ter pesquisador disposto a fazer. Hoje a gente tem várias limitações, inclusive quando a gente faz a jornada, enfim, a gente faz os encontros e tudo, de gente que está fazendo, mas às vezes não consegue ainda recurso financeiro. Sim. Né, para poder disponibilizar, porque afinal de contas são medicações que não são baratas. E precisa de muito paciente, né? Para que a gente possa oferecer aí um estudo consolidado. Essas medicações, por exemplo, que a gente está falando sobre a questão da obesidade, que são medicações mais recentes, basicamente foram as indústrias produtoras que operacionaram os estudos, né, financeiramente falando. O pesquisador recebe a amostra para que ele possa disponibilizar e fazer, né? Não é uma coisa simples, porque esses estudos com impacto, o impacto muitas vezes não é muito grande. Então, você tem que ter muitas vezes um N de pacientes, 10 mil pacientes, e pegar esses 10 mil e seguir eles 5 anos, 10 anos. Então, tudo isso leva tempo, O né? estudo com o estradiol e a progesterona micronizada, ele foi foram 16 mil mulheres que foi interrompido precocemente por aumento de evento adverso cardiovascular. A avaliação desse estudo depois, o que se observou? Que quando você usava só o estradiol, esse risco diminuía, né? Então, olha quantas mulheres, 16 mil, né? E um estudo que foi interrompido. Então, eu acho que precisa muito, porque as pessoas querem viver de outra maneira, né? Então, como eu faço com as minhas pacientes que querem usar, que vêm prescritas, ou com os meus pacientes? Eu explico exatamente isso. A gente não tem evidência. Existe esse e esse risco. Mas cada um é dono de si. Cada um sabe como quer viver, aonde quer chegar, né? E tem o poder de decidir junto com o médico dele. Mas eu acho que primeiro a gente precisa buscar um médico que tenha formação, que não prescreva de qualquer jeito, né? E a pessoa precisa entender tudo o que ela está tomando. Se é um remédio para pressão, se é para um diabetes, se é um hormônio tal, se é um hormônio tal, se é um anabolizante, né? Se é um suquinho da academia, o que tem dentro, que eles falam danoninho, suquinho. Porque, né, o risco, ele tá aí, né? Então... inclusive, alguns, às vezes, pré-treinos que tem muita cafeína podem alterar a condição cardiovascular da pessoa, né? E, às vezes, a pessoa recebe uma prescrição, e eu já vi paciente mesmo, creatina, que é uma coisa bem comum aí, a pessoa, ele mandou tomar uma, eu vou tomar 2, entendeu? Tá melhorando, eu vou tomar 3. Então, às vezes, a pessoa entende que é um benefício e começa a superar aquilo, né? Como, às vezes, a gente encontra o paciente que tem o receio,
Não, meu médico mandou eu tomar, mas eu não quero ficar viciado nessa droga. Então, eu vou tomar um dia sim, a outra eu não vou tomar, não. Né? Então, isso é a questão de cada um, é o potencial. E o que a gente falou que é relevante, eu queria aproveitar esse momento aqui para reforçar que existe no site do Conselho Federal de Medicina um ícone lá para você chamado Busca Médico, que você pode consultar o nome do seu médico e avaliar se ele é especialista naquela área, tá? Então, tem lá um RQE, que é um registro de especialidade, um númerozinho que vai aparecer abaixo do nome dele, e aí você vai compreender quem é que está te consultando, a segurança e a sua escolha, se foi uma escolha acertada, ou se você pede ali uma segunda opinião. Não é raro a gente receber pacientes que querem essa segunda opinião, né? É válido, né? Exatamente, é municiar, e eu acho que assim, a gente juntando as especialidades, essa ideia que a Erika falou, eu sou muito adepta disso mesmo, de dividir, às vezes até brinco com o paciente, falo, ele vai lá com a nossa reposição, talvez o seu cardiologista até brigue com a gente, tudo, mas vamos mostrar que nossos pontos de melhora também, vamos seguir em conjunto e tá tudo certo. Sim. E aí você precisa buscar em quem confiar, enfim, alguém que você tenha ali uma empatia, porque Sim. a medicina é a relação médico-paciente sempre, né? Isso aí graças a Deus não vai mudar nunca. Várias coisas mudaram, mas isso não muda. Ainda a gente tem uma ligação muito grande entre médico e paciente. Gente, eu queria agradecer vocês. Foi maravilhoso aqui nosso episódio. Acho que foi muito esclarecedor para você que está em casa. 2 pessoas aqui de conhecimento maravilhoso, né? 2 excelentes médicos, doutora Andrea Sanches e doutora Erika Teixeira. Muito obrigada pela presença. Vocês são amigos do meu coração e espero contar com vocês aqui em outros programas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pelo convite. Grande abraço a todos. Obrigada. Vocês que estão aí em casa, fiquem com Deus e a gente tem próximos episódios para você. A próxima vinda vamos falar sobre o Novembro Azul.